Shalom Leculan, shalom a todos que estão no canal Techuvá Total. Hoje é quinta-feira, estamos com a transmissão de mais um pedacinho da Torá. Estudo que a gente faz semanalmente sobre temas relacionados com a Escritura e que muitas vezes trazemos aqui para o estudo alguns detalhes que não temos condições de abordar no tempo de estudo da Parashá Shavua, né? São Parashá Shavua que é estudada todo o Shabat. Ela tem muita coisa para ser abordada no estudo e muitas vezes alguns detalhes, como números, como algumas características especiais que precisamos aprender da Escritura, não temos condições de tratar por conta do tempo, né? O tempo sempre é curto. Então, trazemos aqui no pedacinho da Torá alguns estudos para você meditar em cima, para você buscar mais entendimento no estudo da Parashá Shavua, né? O importante sempre é o estudo da Parashá Shavua. Se nós não abordamos tudo aqui no canal, no estudo do Shabat, mas você, na sua casa, no seu local de estudo, você pode e deve estudar a Escritura, né? Estudar todos os detalhes, todos os versos, né? Meditar sobre cada um deles, divida aí durante a semana uma porção, divida aí um estudo da semana, uns pedacinhos, né? Para estudar um pouquinho a cada dia. E caso tenha dúvidas, caso precise mais algum esclarecimento, caso tenha alguma discussão a fazer, mande um e-mail aqui para o canal ou no comentário do filme, do vídeo, faça aí o seu comentário, expresse a sua dúvida para que a gente possa, né, responder se estiver ao nosso alcance, se o Eterno nos iluminar para isso, ou se não, vamos procurar também esse entendimento, porque não somos donos da verdade, não conhecemos a Torá toda, né, toda a Torá. Conhecemos o que a gente estuda, o que o Eterno nos permite conhecer. Sempre há mais a aprender, por isso estudamos todos os anos. Nesta semana estaremos estudando a porção Trumá. Trumá, que é a porção que fala da contribuição que o Eterno pede a cada homem, né, que sinta no seu coração o desejo de contribuir com o Eterno, que cada homem apresente a sua contribuição de coração, né? Essa contribuição é uma contribuição voluntária. E um dos itens que nós temos nessa porção é justamente a menorá. A menorá que é conhecida por todos como um candelabro, um castiçal, né? Todo mundo já ouviu falar do candelabro, né? Todo mundo já viu essa figura. É um símbolo, né? É um símbolo do povo judeu. Então todo mundo já conhece isso, mas poucos têm ideia, né? Poucos têm conhecimento do que esse objeto traz dentro de si. Nós temos aqui no canal vários estudos, né? Vários estudos que já foram feitos sobre a menorá. Hoje eu vou trazer uns estudos sobre alguns números que estão embutidos aqui, sobre algumas dúvidas que aparecem quando a gente estuda a porção. Então, não vou me ater aos detalhes da menorá, nós vamos, nos próximos encontros aí do Shabat, nós iremos aprofundar o estudo da menorá e de todos os itens, né, que são trazidos nessa porção Trumá, né? Então, o que é a menorá? A menorá é qualquer poste de iluminação, qualquer coisa que segure uma lâmpada e que ilumine à sua frente, ilumine o que está à sua volta, né? Seja uma lâmpada elétrica, uma lâmpada de LED, ou seja uma vela, seja uma lamparina, seja uma lamparina de azeite, de querosene, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que ilumine. Então, a menorá, ela simbolicamente, ela representa nós, seres humanos, que somos puros, feitos à imagem e semelhança do Eterno e que devemos nos encher, né? Como a menorá é cheia de azeite, o azeite puro,
nós devemos nos encher da palavra do Eterno, da palavra pura do Eterno, da sua Torá, e praticar, né? Porque um poste com uma lâmpada que não tem corrente elétrica, por exemplo, que não acende, uma vela que não acende o seu pavio, não serve para nada, né? É apenas um poste. E quando você acende, você está transmitindo, você está passando aquela luz e aquela luz está iluminando, né? Está passando uma corrente elétrica dentro daquela lâmpada e ela está iluminando, trazendo aí, né? Trazendo aí todos os benefícios de você poder enxergar o mundo à sua volta. E o ser humano, quando ele recebe a Torá, quando ele está cheio das palavras do Eterno e pratica, ou seja, acende esse ensinamento dentro dele, ele pode, né? Ele pode levar esse ensinamento para todos à sua volta, pode modificar o mundo que está à sua volta. Então é isso, né? É isso que a menorá representa. A menorá representa justamente essas hastes ou braços ou ramos, né? Então, vários nomes que se pode dar, preenchidos com azeite. E aqui em cima você acende, né? Você acende um pavio, esse pavio vai iluminar a frente. Você tem que iluminar para frente, colocar essa prática dos ensinamentos da Escritura, da Torá, para todos que estão à sua volta. Não adianta você aprender, né? Você aprender toda a Torá e se esconder num quarto fechado, né? Como Yeshua nos disse, né? Vocês são a luz do mundo, né? Mas você não acende uma lamparina, né? Você não acende uma lamparina e coloca embaixo de uma bacia, não vai iluminar nada, você tem que colocar no alto para que ilumine a frente. Assim é a menorá, né? E assim somos nós quando aprendemos e praticamos a Escritura. Então, nós temos aqui no capítulo 25 de Shemot, do livro de Shemot, no capítulo 25, do verso 31 ao verso 40, nós temos o Eterno ensinando, né, como fazer uma menorá, né, como construir a menorá, como trabalhar o ouro, os braços, as dimensões, tudo isso é tratado nesses 10 versos, né, do verso 31 ao verso 40. Então, nós temos uma explicação bem detalhada. Depois, lá na frente, no final do livro de Shemot, na última porção Pecudei, na porção prestação de contas, o Eterno repete, né, repete tudo novamente. O Eterno vai repetir versos inteiros, né? Essa é a técnica de ensino do Eterno. Ele ensina, muda de assunto, fala outras coisas, depois ele ensina novamente para que você retenha na sua mente o ensinamento, para que você compreenda esse ensinamento, para que na primeira vez você vá mastigando, matutando, ruminando aquele ensinamento, depois ele te apresenta de novo. É uma técnica muito importante no ensino, porque a repetição é que leva ao entendimento. Então ele repete, mas nessa repetição nós temos muitos ensinamentos, né? Muitos ensinamentos que, às vezes, um detalhezinho na repetição, um detalhezinho entre as duas explicações vão te suscitar muito momento de reflexão. Então vamos ver aqui a menorá no capítulo 25, verso 31, né? Quando o Eterno diz, né, para se construir uma menorá, se fazer uma menorá. Vê a citar, né, e farás, o Eterno, nessa porção toda terumá, o Eterno fala o tempo todo com Moshe. O Eterno ensina a Moshe. Moshe não fala uma palavra, ninguém fala nenhuma palavra, só o Eterno falando. Vê a citar menorat, Zahav tahor, e farás uma menorá de ouro puro. Miksha te ase ha-menorá, farás, né? Farás a menorá
Rá menorá, Ie, Rá, Ire, Rá, I, Re, Rá, Ve, Caná, Ge, Pi, Ei, Rá, farás a menorá sua base e haste, café, toreja, u, perajeja, mi, mena, e rie, e rif, e ref. Então, o Eterno está dizendo, você fará uma menorá de ouro puro, no cinzel. O que é no cinzel? Né? O ouro, muitas vezes você vai encontrar de ouro batido, ouro puro batido. Na verdade, é uma peça, né? Uma peça única, fundida de ouro, derrete-se o ouro lá, faz-se uma forma, faz-se esse ouro aí num formato que se prevê que vai ficar o objeto, e aí se trabalha, né? Se trabalha esculpindo, fazendo os entalhes, fazendo os detalhes de toda a menorá. Então, isso é o batido no cinzel. O cinzel é uma ferramenta, né? É como se fosse um formão que o escultor faz a sua escultura. Farás a menorá, sua base e haste, cálices, seus cálices, seus botões e suas flores de uma peça, né? De uma peça será. Então, a palavra peça não aparece aqui, né? Vai aparecer aqui embutida a palavra peça. Então, é uma única peça batida, trabalhada, né? Com todos os detalhes que ele está colocando, os cálices onde vão ser colocadas a chama, o pavio, né? Os botões, os enfeites todos da menorá, que todos eles têm um significado especial. Então, nós temos aqui o quê, né? Mas daqui por essa frase, nós temos um entendimento que diz que é o seguinte, né? Será que essa menorá é formada apenas pela haste central? Você lembra aí a menorá, né? Você lembra a menorá, ela tem uma haste central e 6 braços, 3 para cada lado. Então, será que ele está falando aqui, farás a menorá, sua base e haste, seus cálices, seus botões e suas flores, de uma única peça? Será que é só, né, só essa haste central? Ou será que são todas, né, todas as hastes, a central e as outras 6? Aqui nós não entendemos quando lemos diretamente, apesar de que o Eterno já nos coloca algumas dicas aqui que muitas vezes passam desapercebidas, né, para o leitor que lê assim a primeira vez, que não tem habilidade com o hebraico, que não lê no hebraico, que lê somente na tradução. A tradução realmente não vai perceber, né, esses detalhes. A primeira vez que a palavra menorá aparece, ela aparece com uma tave final, menorat, menorat, né? Menorat e não menorá, que seria uma ri aqui, e aqui nós temos um tave, né? Esse tave aqui, depois nós vamos ver o que ele se trata. E na segunda vez que ela aparece, né, um rolenvav aqui no meio da palavra. Então você sabe que no hebraico, né, as letras Yud e as letras Vav, Baruch, as letras Yud e a letra Vav, muitas vezes elas não são colocadas no texto, né? Você coloca um hirik e aí você tem o som do Yud, né, o som do I. Na nossa língua, o som do I. Ou você tem, né, o rolen, né, esse pontinho aqui em cima do Vav, né, esse pontinho aqui em cima do Vav, ou esse pontinho, você tira o Vav e deixa só um pontinho, como fica aqui a menorá aqui, esse Nun aqui tem um som de No, né? Por quê? Porque ele tem um rolen aqui em cima. Então o Vav muitas vezes ele pode ser retirado, ele pode ser colocado e não altera o som, mas até altera a gemátria. Agora você já tem aqui um número 6 introduzido nessa gemátria. Então nós temos aí esses detalhes, né? Esses detalhes que só aparecem no hebraico. Na tradução, você não tem aqui nenhuma diferença entre essa palavra e essa aqui, né? Eu grifei aqui esse O de branco,
né, justamente para lembrar que ele está associado a essa vav. Mas aqui, nessa palavra aqui, você não tem como, no português, por exemplo, identificar que há uma alteração de valor numérico da palavra, né, valor numérico da gemátria. Então, vamos avançar para você perceber, né, esses detalhes, essas nuances que o Eterno coloca em cada palavra. Vexixacanim, e 6 hastes, né? Hastes ou ramos, né? Tanto faz, braços também, muitas vezes é traduzido por braços, mas canim, né? Canim é uma cana, né? A palavra cana provavelmente deve ter vindo dessa palavra, caná, né? Caná, que é uma cana, ou seja, alguma coisa que é oco por dentro, né? Que tem aquela casca como um bambu, como um, como o junco, com qual é feito o papiro, né? Tudo isso tem essa forma de um tubo, né? É um tubo, uma cana, né? Uma cana é dessa forma. Então nós traduzimos aí por braço, por ramos, né? Iotseim, Iotseim, Mitzidim, Mitzideira, Sheloshá, Cani, Menorá. E 6 ramos sairão de seus lados, ou seja, do lado da menorá nós temos 6 ramos. Então nós temos 3 ramos desse lado, Sheloshá, Cani, da menorá, 3 hastes da menorá ou de menorá. Nós não temos aqui como saber se ele está falando da menorá ou de menorá, o que muda bastante o entendimento, né? Então, da menorá, né? Da menorá significa que está saindo dessa cana central. E de menorá significaria, né? Significaria separado, saindo independente, né? Ou sendo uma menorá igual a essa aqui, né? Um tubo, uma cana igual a essa aqui. Mitzi da errad. De um lado. Então, de um lado estão saindo 3. Ve sheloshá kani menorá mitzi da hasheni. Três hastes da menorá saindo do segundo lado, ou seja, 2 lados saindo hastes, ou saindo canas, né? Canas, esses tubos de menorá, 3 de um lado e 3 de outro. Então, né? Essa é a explicação que o Eterno dá aqui para Moshe, e vai repetir lá de novo no capítulo 37, verso 18, com as mesmas letras, né? Com as mesmas letras, apresentado novamente, repetindo. Mas será, né? Será que essas hastes são simétricas? Né? Aqui não está dizendo que é simétrica, você sabe hoje que essas hastes são simétricas, mas será que elas são exatamente simétricas um lado com o outro? Será que cada lado está exatamente na posição do outro? Será que ela não poderia estar assim deslocada? Será que não é isso? Né? Como a gente vê aí vários castiçais, né, que são feitos aí de forma bem assimétricas, né, provocando aí um efeito luminoso diferente. Será que é isso que o Eterno está falando? O texto não deixa essa clareza, mas aí, lendo um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais, você vai perceber que há uma simetria, que há essa simetria na construção da menorá. Então vamos aos pouquinhos pegando cada um desses detalhes. Então o Eterno explica como vão ser, né, os detalhes da menorá. Sheloshá
Geviim, 3 cálices, Meshu, Karim, na forma de amêndoas, né? No formato de amêndoas, ou seja, alguma coisa aí com um formato ovalado, né? Com uma forma oval. Bacaná, numa haste, né? Na haste ou numa haste. Ha-errad, então na haste uma, né? Numa haste. Cafetor, vaperar, sheloshá, geviim, meshakadim, bacaná, ha-errad. 3 cálices na forma de amêndoa, como amêndoas numa haste, um botão e uma flor, e 3 cálices como amêndoas numa haste, um botão e uma flor. Então há uma repetição aqui, né? Há uma repetição do que representa esses detalhes, do que deve ser construído como esses detalhes de cada menorá. Então o Eterno fala de uma haste do lado esquerdo e de uma haste do lado direito, todas têm que ter, né, o cálice, a flor e o botão. Né? Então isso está representado dos dois lados, assim para todas as 6 hastes que saem da menorá, ou seja, para as 6 hastes que saem da menorá, né, vai ter aqui esse detalhe do lado esquerdo e do lado direito. Então o Eterno está colocando aqui novamente, né, que esses detalhes no verso 1 e no verso 2, ele colocou que esses detalhes estariam na menorá. E agora ele coloca que os detalhes estão nas 6 hastes. Né? Então nós temos aqui muitos detalhes que são colocados que você precisa prestar atenção neles. Né? Então, aqui parece que a menorá são as 7 hastes, a haste central e as 6 hastes laterais. Mas será que é isso mesmo? Vamos aprofundar mais um pouquinho, vamos para o verso seguinte. Bamenorá, e na menorá, Arbaá, 4, Geviim, cálices, Meshu, Cadim, como camêndoas, cafetoria, Uferarreira, com seus botões e suas flores. Então parece agora novamente que a menorá é só a haste central. Então nós tivemos lá uma dúvida, vimos que não era, agora vimos novamente que retornou essa dúvida. Né? Retornou essa dúvida. Será que a menorá é só a haste central e as outras saem do lado dela como sendo adornos dessa haste central? Será que a menorá é só a haste central? Ou será que são as 7? Vamos olhar com mais cuidado, né? Com mais cuidado, o verso 35. VK. O cafetor ha-tahat, e com o botão sob, né, embaixo, Shinei Hakanim, sob as 2 hastes dela, né? Mimena, né? Sobre as hastes dela. O Rafetor Tahat Shinei Hakanim Mimená, ou seja, está repetindo novamente a explicação para uma haste e para outra haste. E com um botão sobre as 2 hastes dela e um botão sobre as 2 hastes dela e um botão sobre as 2 hastes dela para as 6 hastes que saem da menorá. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Está dizendo aqui que há um botão, né? Há um botão sobre as 2 hastes, ou seja, as 2 hastes que estão aqui
né, que estão aqui prendendo aqui nesse centro. Então, as hastes laterais estão sendo presas, né, prendendo aqui dos lados. Então, ele repete de um lado e do outro, e depois diz para as 6 hastes da menorá, ou seja, 2 a 2. Então, nós vemos aqui que já está se formando uma ideia de que é uma peça única, né? Então, a menorá inclui essas 6 peças. Aqui o Eterno está deixando claro que as 6 peças estão presas à menorá, não são independentes, não são hastes colocadas e retiradas, elas estão presas aqui por um botão, elas estão presas aqui por uma ligação, né? Há uma ligação dessas 6 hastes. Então, vamos retornar aqui ao verso 32, que nós temos aqui um detalhe que precisa ser esclarecido, né? Vamos ver as 6 hastes da menorá. Veshishakanim, Iotseim, Mitsi, Deiha. E 6 hastes sairão de seus, né? 6 hastes sairão de seus. Então vamos ver essa palavra aqui, Iotseim, Mitsi, Deiha. Sairão de seus, né? Essa palavra aqui, ela aparentemente, né, ela parece que nós estamos dizendo aqui que e 6 hastes sairão de seu lado. Parece que não havia necessidade de se colocar isso. Essa Veshishakanim está aqui, né, sendo apresentado de necessários 6 hastes, né, e 6 hastes sairão de seus lados. Então, não precisaria, né, sairão de seus lados as hastes, né? Então, nós vamos fazer a gemátria dessas duas palavras. A gemátria dessas duas palavras dá 300. Né? Se você somar aqui o valor de cada uma, está aqui em cima, você vai encontrar o valor 300. Então, essa frase poderia ser escrita assim: 6 hastes são, né, são o quê? Iguais a uma palavra cuja gemátria é 300. Se você tem uma palavra que tem uma gemátria, você pode substituir por outra palavra que tem a mesma gemátria. Então, se você tem duas palavras cuja gemátria dá um valor de uma outra palavra, você poderia colocar aqui essa palavra. Então, nós poderíamos dizer aqui: e 6 hastes sairão de seus lados, ou e 6 hastes são 300. Né? Tem uma palavra aí com valor 300. E qual palavra tem o valor 300? Vamos ver lá no verso 33. Né? O verso 33 diz: quem leshechet, hakanim, ha-o-seim, min, ha-menorá. Né? Ha-menorá. E assim para 6 hastes que saem da menorá. Essa palavra menorá tem exatamente ha-menorá, a menorá, ou seja, identificando a menorá como uma unidade, não é uma menorá, é a menorá que está sendo tratada, tem o valor 300. Então nós podemos dizer que aquela frase de cima está dizendo que 6 hastes são a menorá. Então, as 6 hastes pertencem a menorá. Então, as 6 hastes são iguais à menorá central, à haste central. A menorá completa é feita pela haste central e pelas 6 hastes que saem dela. Né? Então, quando você lê isso aqui, surgem as dúvidas, mas as dúvidas são explicadas, são sanadas dentro do próprio texto. Né? E a gente tem uma confirmação pelas 7 vezes que a palavra menorá aparece, né? Aparece nesses 10 versos. Né? Então, nos 10 versos aparecem 7 vezes a palavra menorá. Né? No primeiro verso aparece 2 vezes menorat, né? Menorat com tav, e menorá com uma vav, né? Um rolo em vav. Então, nós temos aqui
a mesma palavra escrita de duas maneiras diferentes. Depois nós temos menorá, menorá no verso 32. No verso 33 nós temos ramenorá. No verso 34 nós temos uvá, menorá. E no verso 35 nós temos novamente a palavra menorá. Então, no verso 33, nós temos aqui, né, nós temos aqui a palavra amenorá com o valor 300, né, com o valor 300, raiz 3. No primeiro verso nós temos um tave. Esse tave dá a entender que está se falando no plural, menorat, né? Menorot, plural de menorá é menorote. Então nós temos esse tave aqui dando a entender que as 6 hastes e a haste central são menorotes, são menorás. Cada uma delas é uma haste que vai iluminar, cada uma delas tem, né, tem o objetivo de iluminar. Então, cada uma delas é uma menorá e o conjunto todos é uma menorá. Então, a raiz aqui de menorá com tave é justamente o número 6. Né? O número 6 é a raiz, 690, dá o número 6 de raiz. E nós temos aqui, nesse verso 31 também, né, quando aparece o Rolen aqui, né, Rolen Vav, quando aparece esse Vav representa esse número 6, ou seja, incluindo as 6 hastes juntos com a haste central, que tem justamente a raiz 9, né? Soma aqui 306, raiz 9. Olha, aqui nós temos 6 e 3, 9, né? Confirmando aqui, né? Confirmando aqui que a menorá, ela tem também, né? Ela tem também a haste central e as hastes, né? As hastes laterais, as hastes que saem, as 6 hastes que saem dos seus 2 lados. Né? E vemos mais alguma coisa, né? Vemos mais detalhes aqui. Verso 36. Cafetorei Haim, U Kenotan, Mimená e Rev Kulá Mi. Miksha, Ahat, Zahav, Mahor. Botões e hastes dela serão todos um maciço de ouro puro. Então, essa peça é uma peça única. Né? Os botões, os cálices, na forma de amêndoa, tudo isso, né? Tudo isso, a haste, tudo isso vai ser um único corpo batido, né? Entalhado no cinzel, trabalhado no cinzel, esculpido no cinzel, tudo isso, né? Tudo isso, os botões, a base, tudo aqui é uma única peça de ouro puro, tanto a haste central quanto as hastes laterais, né? São feitas todas ao mesmo tempo. E fará suas 7 lâmpadas e acenderão, levarão as lâmpadas e a luz à frente delas, ou seja, a menorá, ela serve para iluminar a frente delas. As luzes devem acender no sentido de elevar. Né? Nós temos uma porção chamada Berraloterra, que é justamente quando elevares, quando levantar, quando subir, né? Quando a sua luz subir, quando a sua luz iluminar a frente, quando você praticar, né? Praticar à sua frente os ensinamentos da Escritura, ensinamento da Torá. E tenazes e bandejas serão de ouro puro. Né? Então nós vemos aqui que todas as hastes, a base, todas as hastes são feitas do mesmo material, inclusive, né? Inclusive todos os itens que vão ser utilizados no Mikdash são feitos de ouro puro, né? Tenazes, bandejas, tudo isso, né? Tudo isso é feito de ouro puro. Então toda a menorá é feita de ouro puro, a haste central e as hastes laterais, ou seja, o mesmo material.
Um quicar de ouro puro os fará e todos os seus utensílios, todos os utensílios que estão dentro do Mikdash, né, que nós veremos aí no estudo da Parashá Shavua. Aqui eu só estou querendo salientar que são todos do mesmo material. E aí o Eterno finaliza da seguinte maneira, verso 40. Urê e veja, vá a ser, e veja e faça, né? E veja e faça. Betá venitan, na forma, né? No formato, asher atá, que te apareceu, né? Que te maree, que te apareceu barrar no monte. Então, veja e faça na forma, no formato, do jeito, né, que te apareceu no monte. Então, aqui aparece essa palavra, né, forma. Forma. Nós já vimos que tanto a menorá, a haste central, quanto as menorotes, as hastes laterais, são feitas do mesmo material. E agora nós temos aqui que a forma também, né, a forma também é a mesma, ou seja, na forma que você viu, né, na forma que o Eterno mostrou para Moshe, porque todos os itens que nós vamos ver, né, no próximo Shabat, nós vamos ver no estudo do Shabat, todos os itens do Mishkan foram mostrados para Moshe, né, no Monte Horeb, lá em cima do monte, ele viu tudo que precisaria ser construído para depois orientar a construção. Então, tudo que apareceu a ele no monte. Como apareceu? Como foi isso? Nós não sabemos, né? Essa é uma pergunta que teremos que fazer a Moshe quando estivermos no Olam Rabá, né? Moshe, como é que apareceu? Foi uma imagem 3D? Foi uma projeção? Foi dentro da sua mente? Enfim, nós não sabemos isso, mas nós sabemos que apareceu a ele cada um dos itens do Mishkan apareceu a ele para ele construir. Então vamos ver aqui a nossa menorá. Já sabemos que é uma peça única de ouro e também a sua forma, né? A sua forma foi apresentada a Moshe lá sobre o monte. E nós já estudamos várias vezes a menorá, né? Nós já estudamos muitas vezes a menorá, numerando as suas 7 hastes dessa maneira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de um lado para o lado para o outro, do outro lado para um, né? Nós numeramos aí, são 7 hastes, esses 7 nós já estudamos extensivamente aqui no canal, nós vamos estudar novamente nas porções semanais, né? Essas 7 hastes aqui são numeradas dessa maneira, né? Mas nós vimos agora, acabamos de ver que Moshe deveria construir na forma, né? Na forma que foi apresentada no monte. Será que essa forma quer dizer que foi desse formato aqui, do jeito que ele viu? Ou seria que também a forma da menorá deveria ter equivalência, né? O mesmo material nós já vimos que é feito de ouro, o Eterno explicou, mas será que ele disse que as hastes laterais têm que ser iguais à haste central? Né? Vamos ver se existem mais detalhes aqui, né? Vamos ver se existem mais detalhes no texto que demonstram isso, porque o Eterno sempre coloca no texto uma explicação para que a gente não tenha dúvidas, mas para aquele que vai estudar, que vai buscar entendimento. Para nós, né, no nosso dia a dia, nós estamos muito satisfeitos com essa menorá. Mas será que é essa forma que o Eterno determinou? Será que elas não têm que ser iguais? Né? As canim, né? As canas, não têm que ser iguais na forma também? Ou seja, essas formas aqui, em vez de serem curvadas, serem retas? Vamos voltar ao texto, né? Vamos voltar ao texto no verso 32. Verso 32, nós temos aqui Veshishá kanim yotseim mitzidim.
e 6 hastes sairão de seus lados. Né? Aqui, se você pegar a gemátria dessas 4 palavras, você vai ter o valor 1111. É, né? Um número muito interessante, a raiz 4, né? E 4 números iguais, né? 4 números iguais, o que já é, né? Já é bastante significativo, né? Não é um 234, um 239, né? Um 723, né? Um número 1111, né? Um número muito interessante. Você lembrar que tem muita coisa que você pode pensar em cima desses 4 uns, né? Desses 4 números uns. Divide no meio 11, 11, 11 para cada lado, né? Não é jogo de futebol, mas é 11 para cada lado, representa as 22 letras do Aleph Beit, né? O futebol vem também daí, se você for aprofundar, né? O futebol 11 para cada lado vem das 22 letras, mas não é o motivo do nosso estudo. Mas vamos ver que o Eterno reapresenta esse texto no capítulo 37, verso 18. Ele apresenta o mesmo texto, igualzinho, todas as letras, não substituiu um iud nem um kots, né? Então nós sabemos aqui que todas as duas frases são iguaizinhas, ou seja, o Eterno repetiu isso. Por que ele repetiu? Porque nós temos aqui um entendimento por trás disso, né? Nós temos aqui a mesma gemátria, obviamente, a mesma frase, a mesma gemátria. Se ele tivesse substituído um yud, né? Se ele tivesse substituído um vav, né? Se ele tivesse tirado esse yud aqui, colocado um hirik aqui embaixo, você já teria um 10 a menos aqui, mas nós temos exatamente o mesmo número, 1111. E você, então, multiplicar 1111 por 1111, você vai ter um número com 7 dígitos, que apresenta uma simetria muito interessante, né? Nós diríamos aí um número palíndromo. A palavra palíndromo é aquela que você lembra, você lê de um lado, lê da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, você tem a mesma palavra, por exemplo, arara, né? De qualquer maneira que você lê arara, você vai ler a mesma palavra. Então nós temos aqui um número 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Então, 7 números que têm uma simetria. Então, você tem aqui a sua menorá com as 7 hastes, mas você tem também essa simetria, né? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Então, se você pegar aqui as duas hastes de valor 1 e somar, 7 e 1 dá 8. As duas hastes de valor 2 somar, dá 2 e 2, né? Dá 6 e 2 dá 8. As duas de valor 3 somar, 5 e 3 dá 8. E a 4 somando com ela mesma, porque isso veio de duas frases, você tem o número 8. Então, todas as hastes representando, né, a raiz do tetragrama sagrado. Então, nós temos aqui essa simetria que é muito interessante, mas não paramos por aí. Se você voltar lá ao verso 32, a próxima palavra você tem Sheloshá Kani. Sheloshá Kani. 3 hastes, mas entre essas duas palavras existe um pasik. Né? O que é um pasik? Pasik são umas hastes, umas barras verticais que aparecem no texto da Escritura, que a princípio não tem som nenhum, não altera em nada o texto, mas dá o entendimento de que a gente tem alguma relação escondida ali, alguma coisa que está separando o entendimento. Né? Teria motivo de separar 3 hastes da menorá. Né? Por que separar 3 hastes da menorá? Se o pasik tivesse antes, né, teria algo que poderia acontecer, mas exatamente no meio ali aparece. E aparece novamente aqui, ó, o Sheloshá Kani. Aparece novamente aqui o Sheloshá Kani e não tem pasik, né? Não tem esse pasik. Se você colocar o pasik em português, não vai resolver nada, não vai te ajudar em nada, não vai te apresentar nenhum entendimento. Só funciona aqui no hebraico, né? Por quê? Porque o Eterno está querendo que a gente
Estude esse verso aqui, ó. E 6 hastes sairão de seus lados. 3, né? 3, porque são 3 que saem de um lado e 3 que saem de outro. Vamos fazer a gemátria, né? A gemátria aqui soma 1746. Nós colocamos aqui 635 naquele número 1111, que é justamente a palavra Sheloshá, né? Sheloshá. E o que quer dizer 1746? A princípio, nada, né? A princípio, na época de Moshe, não queria dizer nada, né? Ninguém sabia o que significava isso, porque isso está relacionado com um estudo desenvolvido no ano 500 antes da Era Comum, no ano 500 e pouco, né? Por Pitágoras, né? Pitágoras pegou um quadrado de lado L, né? E achou uma relação entre os lados do quadrado e a sua diagonal, né? O teorema de Pitágoras que você aprendeu, né? Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos lados, o cateto, né? Então isso apareceu no ano 500, ou seja, nós estamos falando aqui de uma época, né? De uma época bem anterior, né? Uma época bem anterior, cerca de 800 anos antes de Pitágoras, a escritura já trazia, né, o seu teorema aqui, o seu teorema de Pitágoras já vinha lá escrito, embutido nesse verso 32, né, esse verso 32 do capítulo 25 de Shemot. Então, se você fizer essa continha aqui, né, soma 2L ao quadrado, tira a raiz, vai ser a diagonal é L raiz de 2. Então, vamos pegar um quadrado que tenha lado 1, 2, 3, 4, né? Aquela simetria que a gente viu de um lado. Por quê? Porque aqui está separado justamente de Sheloshá. Em Sheloshá tem o Pasique, né? Então, são 3 canim, três lados. Então, 3 lados, 1, 2, 3, 4. A haste central e as outras 3 hastes. E aqui vamos achar essa diagonal. Faz a conta aí que você vai achar um número, né? 1745, alguma coisa, que a gente arredonda para 1746. Então aqui, né, o Eterno está dizendo que a forma que ele viu era que as hastes centrais, a haste central e as hastes laterais tinham a mesma forma, ou seja, eram retas, né? Então, é esse o formato da menorá, né? As hastes são retas, formando um ângulo de 45 graus com a haste central, né? Esse é, né, esse é o formato a que chegaram Rashi, né, um dos grandes comentaristas da Torá, de, de sagrada memória, né, nós temos que agradecer ao Eterno pela presença de Rashi no nosso mundo, que nos trouxe muitos comentários da Torá, que também, né, foi discutido, foi trazido por Rambam no século XII, se não me falha a memória, no século XII, Rambam, que também foi um grande estudioso, né, de ciência e de Torá, que nos trouxe muitos ensinamentos. Então, essa é conhecida como a Torá de Rambam, porque é a forma com que ele chegou, né, fazendo esse estudo, ele já conhecia o teorema de Pitágoras, então ele chegou facilmente, né, a esses dados. Então, nós vemos que toda a Torá, toda a menorá é feita de ouro, e as hastes laterais têm a mesma forma da haste central, ou seja, são retas formando um ângulo de 45 graus. Será que é assim mesmo? Né? O que você acha? O que você entende? Né? O que isso muda para você? Nada. Né? Isso não muda nada, essa forma aqui, né? Seja ela curva, seja ela reta, o que importa para nós é o que ela representa. Somos menorot, precisamos nos encher com o óleo puro, o óleo catit, né? O óleo de primeira prensa, e precisamos nos acender, ou seja, precisamos nos preencher com a palavra pura do Eterno, a palavra
palavra puríssima do Eterno, que é a sua Torá, e iluminar, ou seja, praticar esse ensinamento, né? Esse ensinamento para todos que estão à nossa volta. Então nós temos aqui, né, nós temos essa representação, saberemos, se o Eterno assim permitir, no Olam Rabá qual é exatamente a forma. Mas o mais importante, né, o mais importante é que você tenha dentro de você a consciência de estudar a Torá, de se encher dos seus ensinamentos e praticar, levar a todos, né, a todos que estão à tua volta. Então nós vamos finalizando aqui, né, nós vamos finalizando aqui o estudo. Eu achei interessante esse estudo encontrado nesse livro, né, quis trazer para vocês terem, né, uma noção, né, de toda essa matemática, de todas as descobertas de matemáticas que vieram posteriormente, mas que já estão dentro da Torá. Como eu sempre digo, né, a Torá já tem explicação para um monte de coisa que a ciência vai descobrindo aos poucos, depois fala, pô, mas isso já estava lá, isso muitos estudiosos já sabiam, já conheciam, já haviam descoberto dentro da Escritura, né? E uma nova leitura, um novo entendimento de como esse texto maravilhoso que é apresentado aqui nos traz, né, dessa porção da Torá. Então você vê que todas as porções têm muitos ensinamentos, muitas coisas que devemos aprender, que devemos praticar. Shalom, shalom. Nos vemos amanhã, então, no estudo do Kabbalah Shabbat. Eu, se o Eterno assim permitir, eu trarei esse estudo para vocês, um estudo muito maravilhoso da porção Trumá, da porção Terumá, da porção Contribuição. Então, convido você a acompanhar o estudo aqui do canal, no Shabbat, né, no Kabbalah Shabbat, amanhã às 18 horas, no Shaharit Shabbat, no sábado pela manhã, por volta de 9h30, mais ou menos, iniciaremos, e também no Arvit Shabbat, no sábado à tarde, por volta de 16 horas. Então, shalom, shalom, fica agora com um salmo com Moré Haimson. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם נפצו ובתורתו נביגם יומם בלילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם נפצו ובתורתו לביגם יומם בלילה קיה של כתורה פגל מאי אתם פיו איתה ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כלא יקומו רשעים
צדיקים, כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים, כי יודע דשאים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך עתיים לא עמד, במושב עצי לא ישב, כי בתורת השם חפצו, ובתורתו לדיגן יומם ולילה. כישל כתולה פגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, ועלי לא יבול. בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך השם טוב וברוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע השם